seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Você que está me ouvindo e me assistindo e diz assim, hoje eu não tive um dia fácil. Mas você, Recouve Underfly, glorifique e exalte o Senhor, porque você está com vida e o Senhor é que toma conta da tua causa hoje. Louvado seja Deus. É Ele que toma conta e é Ele que vai resolver da melhor maneira possível. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu vou falar um título de uma palavra que é bem interessante e que com certeza eu vou fazer mais de um vídeo falando dessa palavra, ainda que seja um no Facebook e um depois para o YouTube. Louvado seja Deus. Mas o título da palavra que o Senhor me dá hoje é: existem coisas que o Senhor pede para nós fazermos e nós não fazemos. E tem coisas que Ele não quer que a gente faça e a gente faz. Então esse é o título da palavra que o Senhor me deu hoje. E para começar, nós vamos ler Efésios, capítulo 4, versículo 17, onde vai mostrar a princípio coisas que o Senhor pede para nós não fazermos e nós fazemos. Louvado seja Deus. Então, assim, nós vivemos, vamos dizer assim, muitas vezes, de uma forma controversa à vontade de Deus. Então, o Senhor, Ele deixou a sua palavra para que nós pudéssemos meditar, aprendermos, conhecermos a sua vontade, entendermos o seu caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a Bíblia Sagrada, ela é a vontade expressa do Criador para nós, aquilo que Ele revelou, a sua vontade para nós. E, na medida que passam os dias e vamos aprendendo um pouquinho, louvado seja Deus, então nós vamos sendo abençoados, louvado seja Deus. Então, aqui vamos lendo e meditando nesse texto. E diz assim: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os gentios, na vaidade do seu sentido. Quer dizer, o Senhor usava o seu servo, o apóstolo Paulo, para falar à igreja de Éfeso sobre, vamos dizer assim, coisas que o Senhor pede para nós fazermos e que faz parte da nossa vida com Deus e de uma santificação com o Senhor, que é separação para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E você se pergunta assim, mas todos nós somos pecadores por natureza, e é verdade, mas acontece que quando nós vamos entendendo a palavra do Senhor e procuramos praticar, então já o domínio do pecado não vai ser tanto sobre nós não vamos ser escravizados, nós não vamos ser dominados pela força do pecado. Em si, nós vamos estar, o quê? Aprendendo as coisas do Senhor, a vontade dele para nós. Então, aqui o apóstolo Paulo dizia, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como também andam os gentios, na vaidade do seu espírito. O que é a palavra gentil? É dois sentidos, gentios porque não eram judeus na época, e gentios porque eram pessoas com hábitos e costumes diferentes que não tinham a vontade do Senhor e nem o próprio Deus como fundamento. Então, isso quer dizer gentio. E hoje se aplica outro termo, as pessoas usam às vezes pagão, mas aqui a Bíblia fala gentio, ou seja, que anda nos costumes e nas práticas e hábitos que não estão alicerçados no Senhor, que não fazem parte da vontade de Deus. E assim, existem pessoas que assim andam, na vaidade do pensamento. Ou seja, o que é vaidade de pensamento? É tudo aquilo que vem na mente da pessoa e ela às vezes pratica e ela faz sem pensar. Ah, vou viver a vida como eu quero. Aí vai e vive dissolutamente a vida.
e assim não pensa nas consequências de alguns atos e vai e anda na vaidade do seu sentido, ou seja, de acordo com o que o coração pede. E assim se vai, se pratica e vai se vivendo. Mas entenda uma coisa, uma vida com Deus é muito melhor. Uma vida com o Senhor Jesus, tendo Ele como fundamento na nossa vida, é muito melhor. Porque o Senhor, Ele é Deus, mas Ele também é Pai, Ele é médico por excelência, Ele chama aqueles que vêm até Ele e que vivem na presença dEle de filhos, Ele diz que não nos deixa sozinhos. Então, é muito melhor nós termos a direção do Senhor na nossa vida para vivermos do que vivermos a vida dissolutamente sozinho. Aí alguém diz, Deus é pai de todos. Deus não é pai de todos, Ele é criador de todos. Porque Ele diz, a todos quanto receberam, são esses que são chamados filhos de Deus. Então, quer dizer, quando nós deixamos o Senhor de lado, então é como se pegássemos os remos da nossa vida, do nosso barco, sozinhos. E o Senhor não obriga ninguém a seguir a Ele, mas também nós é que vamos colher pelas consequências dos nossos atos, porque existe a lei da semeadura. Então, uma coisa eu quero dizer a vocês, que quando nós não andamos segundo a vontade de Deus, primeira coisa que se passa na nossa vida é vaidade no sentido das coisas, ou seja, a pessoa sofre, a pessoa vive, melhor dizendo, de acordo com sua vontade. Depois aqui diz versículo 18, entenebrecidos no entendimento, ou seja, o entendimento ofuscado, o entendimento sem entender nada, assim, escurecido, repleto de trevas, do que é mal, do negativismo. Então, nós vivemos hoje num mundo que é difícil. Imagine se nós resolvemos não querer assunto com o próprio Deus, o próprio Criador. Então, como vai ser a nossa vida? Então, aqui diz que aqueles que não andam segundo a vontade do Senhor, eles andam na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, ou seja, nada sabe do Senhor, nada entende, nada conhece, porque o inimigo vem, ofusca e escurece, é naquela tristeza, naquele negativismo, ou seja, entenebrecidos no entendimento, é o que diz aqui. E o que mais? A Bíblia diz separados da vida com Deus, da vida de Deus, daquela vida qual o Senhor deseja para nós, pela ignorância que se há neles e pela dureza de coração. Então vamos pensar bem aqui. O Senhor deseja que venhamos ter uma vida mais próxima a Ele, uma vida com Ele na nossa vida. Como é que eu posso ter uma vida com Deus? A princípio, crendo nele e depois fazendo dele a sua prioridade. E em terceiro lugar, o que for aprendendo do Senhor vai praticando. Então, assim é ter uma vida com Deus. Agora, se eu só me lembro do Senhor na hora somente que eu preciso, somente na hora quando a coisa está difícil, então eu ainda estou longe do Senhor. Eu preciso de proximidade com o próprio Deus. Então, quem não vive, vamos dizer assim, buscando pelo Senhor, então está entenebrecido no entendimento, anda na vaidade do sentido, a ignorância perdura porque não entende as coisas do Senhor. E outra coisa mais, vem a dureza de coração, que é uma coisa que irrita seriamente o Criador. O que é a dureza de coração? Não, eu sei que o Senhor pede isso, mas eu não faço. Não, eu sei que a Bíblia diz que é para eu perdoar, mas eu não perdoo. Não, porque o Senhor, a vontade de Deus é que eu busque viver uma vida correta, mas eu quero viver como eu quero. Não, mas eu sei que a palavra do Senhor diz que é para eu me aproximar do Senhor, mas eu não quero, Deus é muito exigente, eu quero viver como eu quero. Então isso chama-se dureza de coração. E a dureza de coração não agrada ao Senhor, e é nós que perdemos com isso, quem perde é nós.
Porque o duro de coração, fechado para o coração, o que anda segundo a ignorância do seu próprio entendimento, tirando Deus de lado, o Senhor, colocando o Senhor fora da sua vida, este não tem êxito, não tem alegria na sua vida, não tem a graça de Deus, não tem a paz de espírito, não tem porque não está buscando por aquele que é a fonte, que é o Senhor que tudo pode. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo que precisamos buscar a presença de Deus mais do que nunca. Precisamos buscar a presença de Deus e entenda, quem quiser entender como fanatismo, entenda como quiser. Mas uma coisa eu digo, que sem o Senhor na vida, não se há, vamos dizer assim, não se há alegria, não se há progresso, não se há salvação se eu viver uma vida sem Deus. Não adianta, mas cada um vive como queira viver. Então aqui está dizendo, como é a mente das pessoas que o Senhor pede para elas fazerem umas coisas e elas não fazem. Não entendem, a ignorância perdura, anda na vaidade do sentido, a dureza de coração, e tem mais uma coisa, diz aqui, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregar à dissolução para com avidez cometerem toda impureza, ou seja, não tem o temor ao Senhor e nem a sensibilidade do Espírito Santo para entender a vontade do Senhor, então anda dissolutamente conforme quer e se envolve com todos os tipos de coisa, porque simplesmente resolveu tirar o Senhor da vida de prioridade e botar ele de lado, e botar ele para longe, e só querer buscar o Senhor quando precisa, quando está na enrascada, quando está na pior, quando está para morrer, aí é que se lembra do Senhor. E às vezes nem se lembra, porque o inimigo ofusca tanto que a pessoa se desespera e a pessoa embota a mente que a pessoa não se lembra do Senhor nos momentos de agonia. E bem-aventurado nós quando nos lembramos, porque tem gente que não se lembra do Senhor. Então aqui diz, versículo 20, mas vós, ou seja, vocês que escutam, temem ao Senhor, não aprendestes assim a Cristo, ou seja, não aprenderam da forma errada, porque o Senhor, ele ensina o que é viável, o que é certo, o que é bom, o que agrada a ele, o que vai trazer, vamos dizer assim, o bem para nós. Essa é a vontade do Senhor. Aí ele diz, versículo 21, se é que tendes ouvido, e nele fostes ensinados como está a verdade em Jesus. Então, aonde eu encontro a verdade das coisas? No Senhor Jesus. Ele disse em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Ninguém terá outro mediador a não ser o Senhor. Somente ele, mas ninguém para nos abençoar e nos dar vitória. Louvado seja Deus. Entenda uma coisa, que se nós abríssemos mais o coração para o Senhor, prestássemos mais atenção naquilo que Ele nos pede e praticássemos mais, com certeza a nossa vida seria melhor do que o que está. Por quê? Porque o Senhor, ele diz, de maneira nenhuma eu lanço fora aquele que vem à minha presença, de maneira nenhuma eu deixo de abençoar aquele que vem à minha presença, de maneira nenhuma eu deixo de olhar para essa que vem à minha presença. Agora, a questão é, nós estamos buscando a presença do Senhor, aí é que está. E se não estamos buscando como éramos para buscar, ainda é tempo de buscarmos pelo Senhor, porque Ele pode organizar a nossa vida, Ele pode nos abençoar, Ele pode fazer por nós coisas impossíveis. Mas o que eu quero dizer a vocês é que nós também temos uma responsabilidade na vida, nós também temos a nossa parte para com o próprio Deus. Isso não é barganhar para com o próprio Deus, mas isso é a lei que ele estabeleceu. É todo ser humano procurar, no mínimo, crer nele, se aproximar dele, glorificar a ele, viver para ele, para poder ter, louvado seja Deus, as bênçãos dele, louvado seja Deus.
Aí aqui diz, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, ou seja, a vida passada, vos despojeis, ou seja, se retires, que saia da sua vida o quê? As coisas que são concernentes do velho homem, ou seja, da velha criatura que se corrompe pelas concupiscências do engano. Então nós, quantas vezes já vivemos no engano, ou já cometemos engano, ou já fomos, vamos dizer, atraídos pela concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida e as obras de engano que o diabo endossa e faz elas mais atrativas e mais bonitas. Então aqui diz, nós temos que nos despojar dessas coisas. Por quê? Porque o Criador, ele deseja revelar-se, mostrar o melhor para nós. Ele deseja que a nossa alma se aproxime dele. Louvado seja Deus, que nós venhamos, busquemos a ele. É assim. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque é isso que ele quer de nós. Aqui diz, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Versículo 23 que eu pulei. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Ou seja, como diz Romanos capítulo 12, versículo 2, não se conforme com as coisas deste mundo. Ah, porque é o sistema. É porque a maioria está vivendo assim. É porque alguém vive assim, por que eu não posso viver também? Ah, porque agora todo mundo está nessa moda, eu vou viver nessa moda aí, não é assim não. A Bíblia diz, não se conforme, não procure se adequar ao sistema deste mundo, que é o quê? Que é corrompido, que tem como Satanás o quê? O Deus desse século, de D minúsculo. Mas ele se apresenta, e a Bíblia diz que ele é Deus desse século, dessas coisas, desse sistema sem Deus. Então, nós precisamos abdicar, abrir mão das coisas do velho homem, da velha criatura e procurar se aproximar do Senhor e sermos cada dia mais revestidos, aqui significa fortalecidos, em que no Senhor, louvado seja Deus como nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor que é criado, diz aqui, em verdadeira justiça e santidade. O Senhor quer de nós santidade, quer. Mas santidade é uma questão de roupa comprida, é isso. É muito além do que isso, é muito mais. A palavra santidade do grego hagios quer dizer separado para Deus. Se eu sou separado para o Senhor, diferente das coisas deste mundo, então vamos imaginar tudo aquilo que for puro e viável e que agradaria a Deus, então tudo isto é que se encaixa na palavra santidade e santificação. Então é nisto, é corpo, alma e espírito, nem é só coração, porque se for só coração tá pela metade, é corpo, alma e espírito, está escrito. Louvado seja Deus, 1 Tessalonicenses capítulo 5, tem um versículo que diz, santificai-vos corpo, alma e espírito. Então se a Bíblia diz assim, eu não posso generalizar, eu não posso, como diz assim, tornar a coisa genérica que eu quero dizer. Eu não posso tornar a coisa light. Eu não posso, mesmo que o mundo me ache antiquada e dizer assim, não, parece que é fanatismo, parece que é isso e aquilo. Não é assim, é o que o Senhor nos pede. E isso parte de dentro de nós. A transformação, ela começa de dentro para fora. Porque se fosse de fora para dentro, era muito mais fácil a coisa. Bastasse vestir uma roupa comprida e já era santo. E é muito além do que isso, é muito mais do que isso. As profundezas de Deus, as profundezas de sua riqueza, da sua palavra, da sua vontade, é muita coisa para nós. Então a transformação é de dentro para fora. Louvado seja Deus. De dentro, porque refletirá fora. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Louvado seja Deus. Por isso que há muitos preocupados para conquistar o espaço sideral.
lá fora, muitas vezes ser o melhor profissional, ser, vamos dizer assim, o melhor em tudo, mas às vezes não é, vamos dizer, um bom pai ou uma boa mãe, ou não é um bom seguidor, uma boa seguidora do Senhor, não faz por onde, aí procura as coisas e se esquece de outras. E nós temos que buscar a presença de Deus também. Precisamos buscar o que é que o Senhor pede para fazermos e que a gente não está fazendo. E precisa fazer. Ache antiquado quem quiser. Ache que é fanatismo se quiser também. E ache que é uma coisa, vamos dizer assim, uma coisa legalista, ache se quiser. Mas a vontade do Criador está aqui escrita. Quem segue, amém. Quem não segue, amém também. E nós vamos prestar conta com o Criador. É assim. Mas o que é que nos diz o Senhor para aqueles que desejam se aproximar do Senhor, agradar a Ele, e que Ele venha ter misericórdia de nós? Se despojar do velho homem, aqui está escrito, da velha criatura, nos renovar no espírito, no sentido, ou seja, que a nossa alma seja renovada nas coisas do Senhor, nas coisas viáveis. A Bíblia diz, Filipenses 4, versículo 8 e 9, o que é que diz lá para nós pensarmos? 4, a partir do versículo 8, se eu não me engano. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é de boa virtude, ou seja, digno que eu ocupe minha mente. O Senhor está dizendo, se essas coisas que estão vindo a você, e que você quer pensar, e quer que elas façam parte da sua vida, são coisas que é dignas, que no mínimo você pense, então faça assim, e o Deus de paz será convosco. É o que está escrito. Então, o que é que o Senhor nos diz mais? Porque eu já vou descrever claramente algumas coisas que estão nesse texto que o Senhor pede para nós fazermos e muitas vezes não estamos fazendo. E tem coisas que Ele pede para não fazermos e nós fazemos. Ó, controvérsia! E é desse jeito, mas hoje eu só vou falar algumas coisas que estão nesse texto que o Senhor quer que não venhamos a fazer e às vezes a gente faz mesmo. E isso não agrada ao Senhor. Aí aqui diz, louvado seja o nome do Senhor. Renoveis, versículo 23, no espírito do vosso sentido. Vos revistais, ou seja, se revista, se encha, seja cheio de quê? Do novo homem, de um novo ser, de uma pessoa que glorifica ao Senhor, que é criado verdadeiramente em justiça e santidade, até porque o propósito original do Senhor ter feito a nós humanos foi este, está em Efésios capítulo 2, versículo 10. Diz assim, o Senhor nos fez, somos feitura dele, criados para as boas obras, e Ele nos fez para andarmos nelas. Então esse é o propósito original do Senhor ter criado a humanidade. É esse. Então é possível nós vivemos uma vida melhor para agradar a Deus? É. Agora, existe gente perfeita? Não. Mas é possível melhorar minha vida? É. Louvado seja Deus. E com a graça de Deus. Aí aqui começa a lista de algumas coisas que o Senhor pede para não fazermos e nós muitas vezes estamos fazendo. Versículo 25 diz o quê? Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Ah, mas eu estou num problema tão grave, se eu não falar diferente, a coisa vai ficar pior para mim. A Bíblia diz que ninguém pode ser contra a verdade, sim a favor dela. Por mais que doa, por mais que seja difícil, o Senhor quer que venhamos a falar a verdade. E nós muitas vezes fazemos o contrário. Ah, mas é só uma mentira, uma vez na vida, não é para salvar uma coisa, não é para isso, é para aquilo. A Bíblia diz, deixe a mentira. O Senhor está dizendo, deixe a mentira. O Senhor está dizendo, não minta. O Senhor está dizendo, não minta. Não use de engano, fale a verdade, vive em verdade com o seu próximo. O Senhor está dizendo, é Ele que diz. Aí a gente faz o contrário.
E ainda mais justifica, Senhor, é porque se eu não mentisse ia dar um problema terrível. É, Senhor, porque se eu não falasse daquele jeito ali, e como é que ia ser? Deixa os resultados com Deus. Vamos viver conforme aquilo que Ele deseja, que nós vamos viver. A Bíblia diz, João 8,44, quem é o pai da mentira chama-se Satanás. Aí tem gente que diz, eu faço de tudo na minha vida para agradar a Deus. Mas se escorrega mentindo, vamos dizer assim, então não está fazendo o que agrada ao Senhor. Está faltoso ou faltosa em um ponto. Se já sabe que não é para fazer, se Deus diz não faça, então cabe a nós que somos criatura, tá certo, Senhor? Me ajude, porque eu não quero fazer não. O Senhor está dizendo que não é para fazer, então eu não vou fazer. Porque se fizer, tem gente que para ter, vamos dizer assim, para ser bem sucedido em um negócio, mente. Ou se não mente, omite. E sabe o que é omitir? É esconder. E se esconde um pecado, a Bíblia diz o quê? Provérbios 28,13 está escrito, aquele que encobre as suas transgressões, que passa o pano por cima, que encobre, sabe? Que guarda para ninguém saber, que tapa o sol com a peneira, assim como diz o nordestino lá na minha terra, aquele que encobre suas transgressões, ele nunca prospera. Está escrito, nunca prospera, mas o que confessa e deixa, por mais que seja uma coisa terrível, mas confessa ao Senhor e deixa, a Bíblia diz, alcança misericórdia, louvado seja o nome do Senhor. Então, quantas vezes o Senhor diz, não faça, e a gente faz. Aqui é preceito de homem? É não. É a vontade expressa do Criador. Ele está dizendo, deixe de fazer isso, não faça. Então, se ele diz não faça, vamos pedir a ele força para não fazer. Louvado seja Deus. Aí aqui outra coisa que o Senhor pede de nós e que o ser humano não faz. Versículo 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, o ser humano é propenso a irar? Com toda certeza. E se não for Deus na nossa vida, a pessoa vai, quebra, arranca pedaço e mata. E olha, a ira é tão grande que eu já ouvi noticiário de um que matou o outro por causa de R$1. Imagine se o Senhor não nos ajudar. Então, eu estou dizendo essas coisas porque eu sou perfeita? De maneira nenhuma. Louvado seja Deus, sou tão falha e pecadora como qualquer um. Mas o que me faz falar é a consciência, e porque a gente vai procurando praticar para poder falar. Então aqui está dizendo, irai-vos, você pode até se irar, mas não peque. Pense 2 vezes, 3, peça a graça do Senhor, nós. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Em outras palavras, significa, não vamos ser pessoas dissimuladas, que parece que não está irado, mas está. Que parece que não guardou rancor, mas guardou. Que parece que está de bem com o próximo, mas não está. Que parece que superou a dor e aquele problema, mas não superou. Então isso chama-se dissimulação, que é a mesma coisa de pôr o sol sobre a ira. O sol que é aquela coisa linda, mas que por trás vem a ira. E o Senhor não quer assim. E ainda mais, muito bem, a ira humana jamais opera a justiça de Deus. É isso mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor não quer. Ele diz, não faça isso. Se ele está dizendo que não faz, quem sou eu, criatura, para querer justificar ou arremediar? Eu vou pedir para ele me ajudar, porque eu não tenho capacidade de mim mesmo para fazer. Então eu peço a ele ajuda e ele vai me ajudar, como qualquer um de nós. Agora, se eu permaneço no meu casuísmo e eu sou assim mesmo, e se Deus quiser me aceitar, que me aceite do jeito que eu sou, muito bem, viva como quiser. Agora, sabendo que o Senhor, se pede uma coisa, a gente faz outra, além de ser uma controvérsia, ele não vai estar se agradando das nossas obras. E nós estamos vendo como é que está o mundo, o panorama. Como para eu não dizer outra coisa, eu digo que tá lindo, tá beleza. Mas não tá não, tá só o Senhor na causa para nos ajudar.
E a gente tem que crer que a coisa vai melhorar, mas o Senhor precisa nos ajudar e nós precisamos melhorar os nossos caminhos, como o Senhor nos pede. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Louvado seja Deus. Também é dormir e continuar entre dia e pós-dia e naquela dissimulação. E tá tudo bem, tá tudo perdoado, tá tudo lindo, e tá tudo ok. Lá dentro continua aquela ira, e aquela mágoa, e aquele rancor, e aquele ódio, e aquela coisa dissimulada, camuflada, guardada, escondida, maquiada. É assim. Versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. O que é que o Senhor está dizendo? Aquele que furtava, não furte mais. Ah, mas eu jamais faço isso? Bom, mas se eu tenho um comércio, se eu ponho um peso a mais na balança para pesar mais e o cliente paga mais, então eu estou fazendo, vamos dizer, um furto às escondidas, eu não é? Mas se eu, de repente, para ser bem-sucedida no negócio, eu vou e escondo uma coisa, eu escondo que um carro, ele fundiu um motor e eu troquei por outro, eu escondo alguma coisa, é uma maneira de ser desonesto, desengane que entra no furto e no roubo e é tudo no mesmo pacote. É assim? Então, o texto diz, aquele que furtava, não faça mais. É o Senhor que está dizendo. Trabalhe com as mãos, com o que é bom, puro, viável, honesto, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Aí como é que é a sociedade hoje? Além de fazer por onde fraudular para tirar dinheiro dos outros, o sistema, estou falando o sistema, além disso, o sistema da avareza está lá no topo do que o de repartir e ajudar alguém. A avareza está lá em cima. Ah, vai ralar para poder ganhar, para poder ter dinheiro se quiser comer. Está lá em cima esse conceito. E aí, o Senhor diz, não é a minha vontade. E a gente faz. Então aqui diz, louvado seja Deus, o Senhor vai abençoar. Vai, o que trabalha honestamente, ele abençoa. Ele abençoa. E diz mais, louvado seja Deus, repartir com se alguém tiver necessidade. Se alguém chegar perto de você e precisar de uma comida, compre, ajude, podendo, faça-o. Se alguém precisar de uma roupa, de uma veste, faça-o. Aqueles que o Senhor, quem é meu próximo? Aqueles que o Senhor permitir que se aproximem de você. De nós, que chegue na nossa casa, na nossa porta. Eu sei que a coisa hoje não está fácil e que se há muita coisa errada, mas o Senhor, ele dá um discernimento quando é para se ajudar alguém, seja com um pão, seja com uma veste. Porque o Senhor disse, se você fizer a um desses meus pequeninos, a mim me fez. Louvado seja Deus. Mais uma coisa, versículo 29 diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. E nós muitas vezes não obedecemos a isto aqui também. Basta nós nos irarmos e tem gente que abre a boca e fala tudo que sente e é aquela coisa toda, outros têm um temperamento muito forte, outros já vão agindo e assim dominado pela ira ou por uma coisa, e o Senhor está dizendo, não faça. Aí ele está dizendo, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavra obscena, palavra feia, palavra indevida, palavra vulgar, palavrão. Ele está dizendo, não deixe sair essas coisas da sua boca. Mas procura sair da sua boca o que é bom. E principalmente o que é bíblico, para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem, ou seja, para que os que ouvem assim ouçam de mais bom grado. Louvado seja Deus. E aqui diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus,
o qual está selado para o dia da redenção. E nós quantas vezes entristecemos o Espírito Santo? Como é que eu entristeço o Espírito Santo? Vamos dar aqui exemplos simples. A começar, se, louvado seja Deus, se de repente eu vou fazer uma coisa porque eu quero e lá dentro de mim, como se fosse um pisca-alerta dizendo, não faça, não faça, não faça. E eu sabendo que o que eu vou fazer é errado e eu vou e faço. Então eu estou ignorando o que é certo, o que é a vontade de Deus, o que o Espírito Santo me alertou, e assim é uma forma de entristecê-lo. Como é que é uma forma também de entristecer o Espírito Santo? É quando, além de eu não dar importância à voz do Espírito Santo, nem à direção dele, muitas vezes eu procuro resistir à vontade do Espírito Santo. Eu tenho clareza de algo que o Senhor me pede para fazer, e a minha carne e a minha vontade não quer fazer. E é por isso que disse o apóstolo Paulo, a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, e há uma luta dentro de mim, e eu acabo fazendo coisas que eu não queria, e eu detesto, e ao passo que eu queria fazer coisas e eu não posso fazer, e é uma luta constante. Então, tudo aquilo que entristece o Espírito Santo, vamos procurar não fazer. Louvado seja Deus. Então, eu pulei até um versículo 27, que é um bem forte, diz assim, não deis lugar ao diabo. É possível um crente dar lugar ao diabo? É. Um deles foi Judas, que era discípulo e deu lugar ao diabo. Pedro deu lugar ao diabo, o diabo falou na boca de Pedro, não, mestre, nunca, que jamais o Senhor pode morrer, nem fazer isso, para quê? Para que a obra remidora de redenção não fosse feita. E o Senhor Jesus disse a Pedro, saia daí, Satanás, em outras palavras, porque você não compreende as coisas de Deus e sim a dos homens. Então, muitas vezes, damos lugar ao inimigo. É bastante saber que, se eu sei de algo que desagrada a Deus e eu faço, porque quero, já estou dando lugar ao inimigo. E o inimigo, ele entra em toda brecha de desobediência, em toda brecha de casuísmo contra a vontade do Senhor. E o inimigo vem e vocês sabem qual é a função do inimigo. É matar, roubar e destruir. É assim. Então aqui, aquele que não furtava, não furte mais, trabalhe com as mãos, não saia a palavra torpe da boca, só a que for boa para promover a edificação. Vocês já pensaram aqui uma coisa? Eu vou dizer aqui a vocês. Quando uma manchete, uma coisa é chamativa, é de uma coisa ruim, parece que se alastra, todo mundo fica sabendo. Mas quando é uma notícia boa, ela é tão escassa. É tão difícil assim as pessoas propagar assim. O que é bom assim é ficar no topo. A gente vê tanta notícia, tanta coisa ruim. E o Senhor está dizendo aqui, o que sair da sua boca, no mínimo que saia para a edificação de outros, que seja a verdade, que seja o viável. Louvado seja Deus, e não coisas ruins, porque já estamos sofrendo demais, o globo terra já está sofrendo demais, a criação de Deus somos nós, já estamos gemendo demais por vida. Louvado seja Deus. Aqui diz mais, não entristeçais o Espírito Santo. Versículo 31, toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia, seja tirada dentre vós. O Senhor, em outras palavras, está dizendo, não aceite a amargura na sua vida, e muitas vezes aceitamos, e quem aceita se torna privado da graça de Deus, porque a amargura encheu e tomou conta. Então, o Senhor diz que toda amargura, toda ira, toda cólera, que é o furor, aquele furor que tomou conta de Caim, que matou Abel, e é porque Abel não fez nada com ele, imagine se tivesse feito. E blasfêmia e malícia seja tirada do meio de vós, diz o Senhor para nós. Aí, para encerrar, versículo 32. Antes, sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros,
como também Deus os perdoou em Cristo. Aí eu digo, a vida do ser humano muitas vezes não é controversa, sim, a vontade do Senhor é. Porque a vontade do Senhor ela é perfeita, boa e agradável. E nós nos firmamos naquilo que queremos, naquilo que achamos que é viável e naquilo qual nós queremos viver. E muitos dos princípios do Senhor, vamos dizer assim, esmagam o ego humano. O ego humano de querer que seja a justiça feita, pagar na mesma moeda. O ego humano que muitas vezes quer estar por cima e não por baixo. O ego humano que está lá em cima e que o resto que se vire. O ego humano que muitas vezes está cheio de si, cheio de maledicência e assim ignora os princípios do próprio Deus. Que o Senhor nos ajude. Vamos começar a pensar. Existem coisas que o Senhor pede para fazermos e não fazemos. E tem coisas que Ele não quer que a gente faça e diz assim, e nós fazemos. Louvado seja Deus. Então tem coisas que o Senhor pede para nós fazermos e nós não fazemos. O que é que Ele está pedindo aqui para fazer? Seja benigno, seja misericordioso, perdoe. Que todo mal você mesmo afaste da sua vida, seja renovado no espírito. É o que ele está dizendo, faça essas coisas. E nós temos a dificuldade de fazer. E o que ele está dizendo para não fazer aqui, só nesse texto, não minta. Ele está dizendo, se ire, mas não peque. Não dê lugar ao diabo, não furte mais. Reparta, já é uma coisa que ele quer que ele faça. Não saia da boca a palavra torpe. Então aqui só nesse texto nós vemos algumas coisas que o Senhor pede para fazer e que muitas vezes não fazemos. E coisas que ele não quer que a gente faça e a gente faz. Então vamos analisar nós mesmos, como ele diz na sua palavra, melhorai os vossos caminhos e veredas. E a regra é para todos nós seres humanos, sem exceção. Porque praticar o bem também nos faz o bem. Louvado seja Deus. Se nós queremos o bem para nós e não praticamos o bem, nós estamos querendo algo pela metade. Então, se eu quero o bem, vou procurar me empenhar a fazer o bem. Não é olhando pelos métodos humanos se alguém merece, se é porque alguém está merecendo e se não merece eu não dou e não faço. Não é por esses meios. É porque o Senhor está mandando fazer. E para encerrar aqui, que eu não ia falar, falei outra feita, mas vou falar de novo aqui para encerrar. Eu disse em outro vídeo que existe, vamos dizer assim, 4 categorias de pessoas que eu digo assim, que são lindas, bem bonitinhas para o Senhor Jesus. E que o Senhor manda tratar mais linda ainda. E que alguns que ouvem podem não gostar e ficar horrorizado, mas não fique não, porque é a vontade do Senhor, não é a minha. O que é que o Senhor diz aqui? Não é que ninguém é melhor do que ninguém, mas é porque tem gente que se encaixa nessa situação que eu vou ler aqui e que não é todos, mas uns se encaixam. O que é que diz aqui? O Senhor diz assim, Mateus 5, 43 e 44, ele diz, vocês ouvem por aí, amarás o próximo e aborreça seu inimigo, ou seja, ame o próximo, mas aquele próximo que faz bem a você, porque se não fizesse, fosse seu inimigo, então você se aborreça na mesma moeda e pague na mesma moeda. O Senhor Jesus disse, esse é o sistema, é assim que vocês ouvem por aí. Mas eu, porém, vos digo, aí agora vem a parte mais linda e excelente. Amai a quem? Primeira classe de pessoas, inimigos. Bendizei o quem? Segunda classe, os que maldizem. Terceiro, fazei o bem a quem? A classe mais linda ainda, os que odeia. E orai por quem? Pelos que vos maltratam e perseguem. Então o Senhor está dizendo, existe inimigo, existe o que maldiz, existe o que odeia.
E existe o que maltrata e persegue. Ô classe linda! Para Jesus é linda, porque tem valor toda a alma. Mas para o ser humano, pense o perigo. Já pensou alguém se levantar contra você, querer seu mal? Querer, como diz, odeia você ou lhe maltrata? E já pensou tratar na mesma moeda? E se nós tratarmos na mesma moeda, onde é que fica o cristianismo? Onde é que fica o amor? Ou onde é que fica a mudança ou a diferença de um para o outro em alguma coisa? Para a glória de Deus eu estou falando. Aí o Senhor diz, se é inimigo, ame ele. Agora não quer dizer que amar é para estar junto, é para estar perto toda hora, não. Mas que desejar o bem. É assim. Bendizei os que vos maldizem, ou seja, abra a boca para dizer o bom. Se diz o mal, você abre a boca para dizer o que é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui diz, fazei o bem aos que vos odeia. Se lhe odeia, louvado seja Deus. Não pague na mesma moeda, porque não vai ter diferença. Mas se odeia, louvado seja Deus, pague com uma moeda nobre, que chama-se o bem. O bem, vamos dizer assim, é o pagamento mais nobre que existe. Porque não há um que seja maior do que este. Fazer o bem aos que vos odeia. Te odeia você fazendo bem. Te praguejando e você dizendo, Deus te abençoe. E dizendo com sinceridade, não é só de palavra não, porque também não funciona. É de dentro da alma. Aí é só o Espírito Santo para fazer isso em nós. Mas o Senhor está dizendo, esta é a prática que eu quero de vocês humanos, todos nós. Aí é que orai pelos que vos maltratam e perseguem. Tá maltratando, tá perseguindo, até ameaça de morte. Tem gente que às vezes nem sai de casa ameaçado de morte, ou porque errou no passado e o outro jurou e diz, olha, se eu te encontrar, eu te mato, eu acabo contigo. Aí diz assim. E o Senhor está dizendo, ore por eles. Por quê? Porque são a classe de pessoas que muito precisam do Senhor, como nós, como todos, cada um em uma área de sua vida. Então, nós, cada um de nós, e estes, porque estão mais embotados pelo inimigo, estão mais, vamos dizer assim, mais fazendo a vontade do inimigo. Então, que o Senhor nos ajude. Eu vou amar a minha inimiga? Mas isso aqui eu não faço não. Bom, mas é o Senhor que está dizendo. Então é Ele que vai nos capacitar a isso, porque o ser humano não tem capacidade, mas o Senhor assim nos ajuda a entrarmos num ponto assim. Bendizei o que maldiz, está abrindo a boca, lhe difamando por aí. A moeda mais nobre é o bem, porque o bem vence o mal. A regra que o Senhor deixou para a mulher virtuosa, lá de Provérbios 31, ela faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. E essa regra pode ser deliberadamente praticada por todo ser humano. Pode praticar à vontade. O bem que vem da vontade de Deus pode praticar sem medida. Porque você não vai ser, vamos dizer assim, uma pessoa boba. Não vai ser assim uma pessoa, parece que é boba não. Vai estar agradando a Deus. Então, é isso que o Senhor pede. Então, vamos pensar. O que é que o Senhor tem pedido de mim que eu não tenho feito? E o que é que Ele pede para eu não fazer e eu estou fazendo? Por quê? Porque se eu mudo o meu pensamento para alinhá-lo à vontade de Deus, vai ter melhora na minha vida, crescimento. E assim eu vou aprendendo, nós vamos aprendendo. Então, que o Senhor nos ajude. Louvado seja Deus por esta palavra. Deus abençoe a todos, Deus abençoe sua vida. Oreis por mim, estou orando por todos. Deus abençoe a todos. Então, a palavra de hoje foi essa. O que o Senhor, coisas que Ele pede para eu fazer, e eu não estou fazendo. E coisas que Ele diz, não faça, e eu faço. Essa controvérsia toda, que o Senhor nos ajude. Louvado seja o nome do Senhor. Se inscrevam no meu canal, Melry Macedo, pregando a palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Orei por mim. Vamos orar pelo Brasil, por todos. Vamos, em nome do Senhor Jesus, procurar melhorar os nossos caminhos, a nossa vida,
fazendo bem a todos, e que o Senhor nos encha da sua graça, porque Ele está voltando. Deus abençoe a todos. Deixe seu comentário abaixo, compartilhe, se inscreva no meu canal para me ajudar com a sua inscrição, e que Deus os abençoe. Amém, graças a Deus.